quem tem negócio tem que botar na cabeça e pensar, por que o cliente compra de mim? Porque meu pastel é melhor? Porque minha coxinha é melhor? Por que ele compra de mim? Se eu não tenho diferencial, ele pode comprar de qualquer um. Você tem 3, 4 segundos para conseguir fazer a leitura de alguma coisa. E se você não começa esses 3 ou 4 segundos da forma correta, daí vai embora uma venda, né? Então, às vezes as pessoas que estão nos escutando, estão com algumas dificuldades, às vezes querem criar algo mirabolante, esquecem de fazer o básico, esquecem de fazer o principal, que é abordar, que é ter simpatia, que é ter educação. Existe uma parte neurológica ali, que você já entende um pouquinho do que a outra pessoa precisa, da necessidade, e com palavras certas, você consegue, de certa forma, oferecer isso para ela, né? Ou tirar dela a objeção. Existem alguns casos que muitos empresários, empreendedores pensam que o problema é no financeiro, mas não é. É pela falta de vendas que não tem recurso. Bem, chegou o grande dia. A nossa estreia, o primeiro episódio do podcast O Negócio é Crer entra no ar. E eu tenho certeza que será relevante. Nós sempre vamos montar uma mesa, uma bancada da pesada para trazer assuntos importantes, relevantes para você, assuntos que vão ajudar a sua empresa, e hoje não vai ser diferente. Tenho na mesa uma bancada da pesada para trazer um tema muito importante: vender. Se sua empresa não vende, você precisa se conscientizar que ela precisa entrar nesse ritmo de vender cada vez mais e melhor. À minha esquerda, eu tenho o meu amigo Júnior Sena, que é formado em administração, professor de empreendedorismo, consultor de processos organizacional padrão e vendas. Tenho também à minha frente Camila Chang, economista da UFCG, MBA em Gestão de Negócios pela USP, pós-graduada em Gestão Financeira pela FGV, membro do Conselho do Ela Soma Campina, consultora de finanças e negócios e atuante no mercado de finanças há 10 anos. E à minha frente o nosso convidado de honra para brilhantar o nosso primeiro podcast, Fábio Farias, fundador da franquia Love Gifts, com mais de 90 unidades no Brasil, formado em marketing e MBA em gestão empresarial, diretor do grupo F5, especialista em expansão de negócios, aceleração de vendas, planejamento e marketing, além de ser um palestrante de primeiro time. Essa bancada, junto comigo, vai falar desse assunto tão relevante que é vender. E nós vamos sempre, em todas as ocasiões, em todos os episódios, trazer CEOs, trazer consultores, trazer empresários, diretores que possam somar a tudo isso. E eu começo a noite desejando a você, Fábio, uma boa noite e te agradecer pela presença, te agradecer por estar aqui conosco, que nós temos certeza que será uma noite relevante. A gratidão é a minha de estar aqui nessa bancada, como você falou, de peso. E assim, compartilhar conhecimento, né, é uma coisa maravilhosa. Poder fazer isso dentro de casa, em Campina Grande, para todos que vão aí nos assistir aí pelo YouTube aí futuramente, e vai compartilhar, vai chegar a uma palavra de apoio, de direcionamento, que às vezes isso vai fazer a gente às vezes mudar o nosso pensamento. Então, muito obrigado de ser o primeiro, né, desse grande projeto que eu admiro desde a hora que você falou comigo. Que bacana. Ao lado de Fábio nós temos Camila Chang, uma consultora financeira de larga experiência no mercado, e eu começo a mexer na mesa e digo: Camila, tem finanças sem vendas? É impossível. Eu sempre falo, né, eu uso uma analogia que eu puxo a sardinha para o financeiro, que é o coração, mas o sangue é as vendas, né? Então, sem o sangue é impossível, né? É impossível administrar onde não tem recurso. Então, as vendas é totalmente necessário para trazer o recurso para o financeiro e o financeiro em si fazer o seu papel. Que maravilha. Então, você que está escutando, lembra que antes de se preocupar com o seu financeiro, faz o dinheiro chegar para ter o que tomar conta. Exato. À minha esquerda, nós temos Júnior, um empreendedor nato, um professor que fala sobre isso. Júnior, existe processo para vendas? Existe. A venda, ela existe um processo da mesma forma que existe um namoro, um relacionamento. Então, tem um encantamento do cliente. Então, tem
aquele chamego inicial, aquele chamar para sair, né? Isso durante a venda. Tem que ser muito sensível, porque uma fala errada, um olhar errado, você perde aquela venda no momento. Então, script de venda, entender o perfil do cliente, entender o perfil do vendedor, ter o vendedor correto na hora certa, na posição certa, é perfeito para que a venda aconteça. Aí eu queria que você se conectasse, soubesse quem é esse nosso convidado de hoje. Ele tem uma história linda e eu começo o podcast, Fábio, perguntando se você pode contar um pouco da sua história, como foi chegar até aqui. Sua história a gente já conhece um pouco, mas é uma história maravilhosa, mas nada como ser contada por você. Ah, maravilha. Então, assim, eu sempre, né, desde criança, minha mãe dizia assim, você vai ser doutor. Aí eu estava vendedor. Sempre eu estava atrás de vender alguma coisa. 8 anos de idade eu comecei a vender lápis na escola. E eu, ali no fiteiro do Peba, ali ficava na calçada dos Correios, e eu estudava no CAD. E eu comprava lápis com ele e vendia dentro da escola. Comprava o lápis Polo da Faber-Castell, aí alterava para poder personalizar, né, dar um upgrade. Eu mudava as tampas, onde prende no bolso, mudava a cor e já era estilizado. Eu fazia coisa que a Faber-Castell não fazia, eu misturava as cores. E comprava a caixinha de ponta no atacado e vendia no varejo, né? Então, você comprava a caixinha de ponta 05, 07, faltava, eu vendia. Então, eu estava ali vendendo. Depois eu comecei a juntar cartão telefônico, né? Então, assim, quem tem 40 anos vai saber o que é cartão telefônico. Geração Z não vai lembrar do que é cartão telefônico. E as pessoas usavam e deixavam no orelhão ou jogavam no chão. E eu sabia que todo domingo, um domingo sim ou domingo não, tinha feira de colecionador de cartões. Até tem um método, Dr. Glauco, ali perto da catedral, que ele era colecionador. E eu juntava e fazia muita negociação com ele. Ele um senhor já de uns 50 e poucos anos, 60, e eu uma criança, e eu fazia essa negociação. No domingo meu pai me deixava lá na feira e eu ficava vendendo cartão telefônico. E eu fazia minha grana ali, já tinha meu pensamento de ter algum negócio. Depois eu vendi CD e DVD, eu comprava lá em Marcos Fita na feira e vendia na escola. Meu pai taxista, minha mãe ficava em casa. E a gente sempre nesse mundo. E eu sempre fui muito focado nisso e também no esporte, né? Eu fui pro handball, também tive o prazer de jogar com o Gustavo. E no handebol, né, no esporte, eu teve um momento que, pela dificuldade financeira dos meus pais, eu tive que ganhar uma bolsa. E eu era doido pelo futebol. Futebol eu jogo razoavelmente. E handebol era um esporte que tinha poucos para jogar. E eu me destaquei no handebol e com pouco tempo de idade eu já era bolsista, né? E eu sempre buscando, se eu sou bolsista, eu economizo, meu pai pagar a escola ou vou ter que ir para uma escola pública. Então eu vou dar meu jeito de fazer isso. Então sempre na minha vida eu busquei vender alguma coisa. E aí veio a escola, depois da escola, com o meu primeiro emprego, busquei emprego, não consegui contratação, né? Fui deixando o currículo em várias lojas e eu tinha vontade de trabalhar no shopping, que era com ar-condicionado, e não consegui um emprego no shopping. Fui para geografia, fazer geografia na estadual. Eu disse, eu quero ser professor. Porque eu dizia assim, poxa, o professor vende conteúdo. O professor é vendedor. E vou provar a vocês aqui que todo mundo aqui é vendedor. O professor vende conteúdo. Quem que está assistindo, ou que está aqui, que não lembra de um professor bom? Que dava uma aula que o tempo passava. Ele vendia o conteúdo, né? Quando você vende um conteúdo, ou você vende um produto ou um serviço, que você explica bem, o cliente não questiona preço. Ele vê valor. Você, quando reclama que não vende porque está caro, é porque você não está sabendo explicar o produto. Você não tem argumento para vender, é diferente, né? E aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar vendendo cartucho de impressora. E eu fui trabalhar nessa loja onde eu vendia cartucho de impressora. Primeiro mês, 19 recargas de cartucho. Essa loja não vai aguentar, não. Segundo mês, 27. Isso aqui vai fechar. Eu botei o pé frio, né? Eu trabalhei na empresa que quebrou. Rapaz, vai ser uma fama ruim minha aqui. Rapaz, deixa eu sair para vender no porta a porta. Como eu já conhecia muita gente, então já tinha essa dinâmica. E eu disse, não, eu vou sair vendendo de porta em porta, oferecendo às empresas. Não tinha vendedor externo de cartucho de impressora nem toner. E saí vendendo a pé. Na primeira semana, eu fiz mais de 20 vendas. Na segunda semana, eu já estourei com 40 vendas. Eu disse, o caminho é esse. Eu arrumei aqui um canto onde é fácil de vender. Aí, tomar vender. Eu vendia muito. E meu primeiro sonho era comprar uma moto.
para aumentar minhas visitas, para me fazer visita mais distante, que eu estava só andando no centro, onde eu parava assim com ônibus, andava muito a pé e subia e tal, no prédio, visitava o prédio todo, senão eu quero comprar uma moto. E aí fui atrás de comprar essa moto, converso muito, né? Dá para notar que eu falo muito. Universidade de Geografia era ali no Sedups, e eu esperando o ônibus do 444 para ir para a Liberdade, o ônibus passou. Poxa, eu vou a pé. Acostumado a andar a pé, então da Liberdade ali para o Sedups, ali perto do Açude Velho, e vou andando. E eu vou andando pela calçada ali no antigo Hiper Bom Preço, e eu dá para eu tomar água de coco, atravessa a rua. E eu já estava juntando uma grana, tinha dado um lance no consórcio, e vendedor de consórcio não fica com raiva de mim, mas vai fechar o grupo, tá fechando o grupo, pode entrar, você vai ganhar na próxima. E eu tinha entrado nesse consórcio, já tinha dado vários lances e não saía a moto. E vou comprar água de coco, quando eu vou andando eu vejo um negócio no chão, parecia uma carteira, eu me abaixo, pego, tem um pessoal do outro lado da rua sorrindo, disse, pode ser uma pegadinha, eu botei dentro do meu livro e saí andando. Quando eu dobro ali no São Brás, que eu olho, tinha R$800 na carteira. E não tinha um documento de ninguém, né? Eu cheguei em casa, fração de segundo, eu cheguei ofegante. E fui dizer à minha mãe, mas não, rapaz, você foi para a igreja, foi para a missa e você devolve esse dinheiro. Vá lá devolver que esse dinheiro não é seu. Vá lá devolver. Manhã, essa carteira, eu vou devolver para o poste. Vou dizer, poste, tá aqui o dinheiro de volta. Aí eu disse, olha, é R$800. Eu falei o seguinte, eu vou lhe dar 50. Ela disse, foi Deus que mandou. E aí completei o dinheiro e comprei minha moto. E as vendas aumentaram, depois eu tive uma loja de cartucho, também para acelerar. Depois da loja de cartucho eu fui para uma loja de telefonia e cheguei a ter 100 funcionários, onde eu perdi tudo na telefonia, nem tudo é acertos, e no erro é que a gente aprende, né? É um preço que a gente paga, mas a gente aprende, né? E aí deu muito errado para mim na telefonia, uma pressão muito grande, eu pensava que era de um jeito e terminei perdendo um pouco que eu tinha e fui ser executivo de fronteira, né? Executivo de fronteira é um nome bonito para muambeiro, né? Eu ia para os Estados Unidos, comprava lá e trazia para o Brasil e aprendi muito com isso. Criar a Love Gifts, esse ano está fazendo 10 anos a Love Gifts, ali no Ponto 100 Réis, e foi dia 20 de novembro de 2014, né? Então é uma data marcante, porque tudo na minha vida mudou a partir daquela loja, e hoje a gente tem mais de 90 operações pelo Brasil. Hoje eu faço expansão de outras franquias também, com a Next Franchise, presto alguns trabalhos para algumas pessoas, mas o que eu gosto é vender. Ninguém me prenda no burocrata, ninguém me prenda no financeiro, tem a equipe lá para tomar conta, mas a venda eu estou envolvido. Fábio, engraçado que ouvindo toda essa história, a gente começa a entender que às vezes as pessoas não entendem que venda dá trabalho, venda é um exercício. Você conta uma história de muito trabalho, de muita luta, de muita batalha em prol da venda. Isso de alguma maneira às vezes passa desapercebido, as pessoas querem o sucesso antes do trabalho, e em toda essa história que você nos conta, a gente consegue ver tanto esforço, a gente consegue ver tanta dedicação, como você bem colocou, nem tudo é sucesso, às vezes a gente dá essa cabeçada. E aí, Fábio, eu te pergunto, essa inspiração é sua? Alguém da família já era vendedor, isso veio no seu coração? Porque uma criança, um jovem já se vê vendendo, isso tem alguma coisa, ou você acha que isso está dentro de você? Eu acho que Deus olhou para mim e disse assim, você vai ser vendedor. Meu pai era taxista, chegou até a oficina, mas meu pai era muito curto e grosso. Meu pai não dava para vender. Ele não tinha paciência para vender. Minha mãe ficava em casa, ela ainda vendeu algumas coisas da Avon em revista, mas era aquela história. Entregava uma revista e fulano, olha aí teu peito, disse, mas mãe, vê se você oferece mais. Mostra os produtos. Não, eu entrego a revista e a pessoa vê lá. Né? Então, assim, eu não vim do berço da venda. Né? Eu aprendi, assim, é uma coisa que veio comigo. Né? E eu, assim, meu pai já faleceu, mas ele era meu fã. Então, ele, assim, era uma pessoa que me via, acho que talvez onde ele poderia chegar um dia se ele tivesse esse foco, né? E ele não chegou, mas, assim, ele me via dessa maneira, apesar de ser uma pessoa com pouco estudo, mas ele tinha em mim essa questão, que os outros meus irmãos foi mais pesado, comigo era bem mais leve, o relacionamento entre eu e ele. Então, assim, eu não tenho como me inspirar e dizer assim, uma pessoa de casa, não. Fui eu e, assim, busquei estudar muito. Até hoje estudo muito sobre vendas. Negociação, vou falar sobre alta performance. Tem que se estudar. Venda, assim, a gente tem ali o feirante, aquele cara que dá um show na feira, aquela pessoa ali que tem aquela
aquele jeito, mas hoje eu provo que venda é técnica total. De você, assim, eu mando um áudio e eu sei o que a pessoa vai responder. Que maravilha. Eu digo uma palavra, mas eu sei o que eu vou escutar. É dizer a palavra certa na hora certa. Júnior, isso faz parte do processo de vendas? Você consegue encaixar isso como um processo, já que Fábio está trazendo isso de forma tão metódica, né? Vendas tem processo em tudo isso envolvido. Consegue se ver em toda essa trajetória, processo já? Com certeza. E muito dessa venda que o Fábio até relatou já que ele faz, que ele trabalha com os clientes dele, tem a questão do neuromarketing, né? Então existe uma parte neurológica ali, que você já entende um pouquinho do que a outra pessoa precisa, da necessidade, e com palavras certas você consegue, de certa forma, oferecer isso para ela, né? Ou tirar dela a objeção. E eu acho maravilhoso que é o que o Fábio faz muito todos os dias, que é a quebra da objeção, né? E a venda você tem que ir entendendo qual é a objeção da pessoa, se é o financeiro, se é a autorização do marido, da esposa. Então, você entendendo a objeção sutilmente, porque às vezes essa objeção não vai sair logo de cara, né? E o bom vendedor que gosta de conversar, ele tem que trazer a pessoa para perto, para Fábio, né? E aí, na hora certa, ele consegue tirar o que é a objeção para que ele possa quebrar isso e a venda acontecer. Que maravilha. Camila, a gente sabe da importância do financeiro, a gente sabe a importância de ter as contas equilibradas, mas com essa expertise toda, já aconteceu de você chegar dentro de uma empresa e após sua avaliação, de seus critérios, você entender que o que faltava nessa empresa era vender? Já algumas vezes, né? E eu tô aqui para desmistificar que o financeiro é inimigo do comercial. Não, pelo contrário, né? Os dois são muito amigos, são entrelaçados. A empresa é uma grande engrenagem. Sem a vendas, o financeiro não funciona. E se o financeiro começar a barrar o comercial, as vendas também não funcionam também. Então, existem alguns casos que muitos empresários, empreendedores pensam que o problema é no financeiro. Mas não é. É pela falta de vendas que não tem recurso. Porque já chegou o limite de se cortar todas as despesas. Não tem mais o que cortar, não tem mais o que gerir. Então, já aconteceu, né? Como eu disse, olha, vocês têm que vender, né? Vocês têm que procurar alguém da área de vendas, trabalhar essa área, porque não compete mais ao financeiro. Que bacana. Fábio, você disse que ia nos provar que todo mundo é vendedor, pelo menos todo mundo precisa vender. E eu queria entender isso, eu queria acreditar nisso, se todas as profissões, se todas as pessoas de fato precisam vender. Pronto, um exemplo, né? Assim, o médico, né? O médico ele vai fazer uma cirurgia em você, ele diz o quê? Que vai dar certo. Na maioria das vezes ele vai dizer, fazer cirurgia no meu joelho, o médico diz, Fábio, seu joelho, você vai voltar a jogar handebol. Beleza. Ele não disse que eu ia passar 6 meses dando grito na fisioterapia. Senão a gente nem faz, né? Que ia dar certo, né? Você vai fazer um procedimento no dente, vai ficar bonito, é estético, você fazer um procedimento, você gasta um valor de um carro nos dentes, né? Verdade. Esse é o cartão de visita seus dentes. O cara é vendedor. O advogado, você chega a falar com o advogado, diz, tem isso aqui para fazer, tem isso, vai dar certo. O caminho, se você chega no advogado e diz assim, aqui não dá certo não, está perdido. Ele não vai contratar psicólogo, né? Hoje a gente sabe a necessidade que é real do psicólogo, mas nem tudo pode. Imagina, todo mundo fosse para uma terapia, então todo mundo também tem que entender que faz parte do business do psicólogo prestar o seu serviço. Né? Então tem um meio termo que hoje a gente fica assim, hoje está todo mundo virando tão vendedor que às vezes existe um excesso. Né? É o nutricionista, toda pessoa que prestar um serviço, ela é vendedora. Porque o que é uma venda? Prestação do serviço ou produto mediante pagamento. Ou eu presto um serviço para você, você me paga, ou eu vendo essa taça e você me paga. Então é venda. Então todo mundo é vendedor. Só você pegar no Google lá e botar o que é vender, o que é venda. Transferência de um bem ou serviço mediante pagamento. Então todo mundo é vendedor, porém às vezes não sabe que é vendedor. Estão chegando aí os humanoides, né? Os robôs vão chegar. Uma profissão que não vai acabar no mundo se chama vendedor. Porque vai ter que ter alguém para vender a bateria do humanoide, vai ter que vender o robô, o vendedor não se acaba. Eu não conheço um vendedor bom que fica desempregado, vai padecer. Não conheço. Se ele for um vendedor bom, ele, pelo contrário, ele é recebido todo momento, ele é chamado para trabalhar em outro lugar, aparecer outra oportunidade. Vendedor bom não fica assim, e a gente sabe muito bem. Se eu perguntar a vocês aqui,
qual é um vendedor que você conhece, de uma loja que você compra roupa, você vai lembrar o nome dele se ele for bom. Né? Se você vai numa loja de peças, se você vai num restaurante, se você vai em qualquer lugar, você tem a referência de um vendedor bom. E você diz, se eu tiver uma oportunidade, eu vou chamar aquele cara para trabalhar comigo. E eu já tenho alguns que trabalham comigo porque eu vim em algum canto que era bom. Né? Então, assim, e a gente está vendendo o tempo todo, né? Todo o tempo está se vendendo. Não existe mais como, porque todo o negócio tem que ter rentabilidade, né? Mas, realmente, o que você fala hoje, a gente dizia assim no passado, fulano é bom de negócio. Fulano é bom de negócio, fulano é bom de conta. Tem que ter o financeiro junto, não tem como desatrelar isso. Se você pode ser um baita de um vendedor, você pode fazer, mas você pode vender errado, você pode pagar para vender. Eu já encontrei, né? Você vi várias pessoas vendendo errado. Então, assim, marketing hoje é vendas, financeiro é vendas. Hoje, quando eu reúno o meu time, eu reúno o time todo para tomar a decisão. Porque eu não posso tomar pelo impulso do vendedor, porque o vendedor é muito impulsivo. Né? É natural dele ser impossível, ele ser mais assim, mais otimista. Um vendedor nunca é pessimista. Não pode ser, mas às vezes é exagerado e às vezes dá um passo errado. Né? Isso aconteceu comigo, por isso que hoje eu tenho essa cautela de algumas tomadas de decisões que a gente às vezes vai pelo coração e às vezes pensando que vai dar certo, mas não usa a questão do respaldo financeiro para tomar a decisão. Olha só, que coisa boa escutar isso, gente. Alguém do comercial validando, né? Validando financeiro, exatamente. Pegando esse gancho também, Fábio, que você disse que se cerca de uma equipe para tomar a decisão correta, né? Por falar e gostar de vendas também, entendo exatamente o que você está falando, né? Porque o vendedor, ou quem tem essa facilidade da venda, do contato, ele se envolve emocionalmente ao ponto de quebrar, às vezes, o processo que existe ou até a própria margem dele, né? E quando você tem uma equipe bem alinhada, que puxa já mais para o analítico, você consegue ser mais equilibrado. Me conta um pouquinho aí como foi que você identificou isso, né? Se talvez de forma mais técnica ou mais instintivamente essa questão de ter uma equipe, trazer sua equipe. Porque às vezes o empreendedor, ele tem isso, não, são funcionários, são colaboradores e eu tomo a decisão. Mas aí isso é sabedoria. E como foi que você trouxe isso para o seu negócio? É porque é o seguinte, na verdade a gente tem esse discernimento, né, assim, de volta e meia se colocar muito no lugar do outro, né? Então, assim, poxa, eu tenho uma franquia que é criativa, a gente tem um propósito de deixar as pessoas mais felizes. Como é que vai chegar lá e meu pessoal vai estar com a cara fechada, né? A gente tem que estar sorrindo. E é duas coisas, né, para você que está me assistindo, para vender, precisa ter. Duas coisas muito fáceis, duas. Simpatia e educação. Hoje no varejo leva vantagem a um monte de gente. Você chegar num lugar, Gustavo, que a pessoa olhar para você e abrir o sorriso e dizer assim, boa tarde, seja muito bem-vindo, e diga o nome da loja. Diga só isso. Você que tem um negócio, faça isso a partir de amanhã. Quando você chegar, implante isso no seu time. Chegou um cliente, sorriso no rosto, bom dia, seja muito bem-vindo, e diga o nome da empresa. A pessoa vai dizer assim, poxa, eu fui em tantas as lojas, ninguém disse isso a mim. Bernardo. Sabe o que eu acho engraçado de tudo isso é que às vezes você, de alguma maneira, pensando em dar um ato nas vendas aí do seu negócio, às vezes essas informações tão simples chegam e às vezes a sua equipe acha que isso é bobagem, faz uma vez, mas não faz outra, não vira uma rotina, não vira um processo, não vira algo a ser feito todos os dias. E existe uma história que você tem 3, 4 segundos para conseguir fazer a leitura de alguma coisa. E se você não começa esses 3 ou 4 segundos da forma correta, daí vai embora uma venda, né? Então, eu acho que é muito importante ouvir isso de um grande vendedor como você, que às vezes as pessoas que estão nos escutando, estão com algumas dificuldades, às vezes querem criar algo mirabolante, algo muito difícil, esquecem de fazer o básico, esquecem de fazer o principal, que é abordar, que é ter simpatia, que é ter educação. Eu tenho sempre que a gente tem uma facilidade de se conectar com o educado, a gente tem uma facilidade de se conectar com o simpático, isso independente de vender. E aí, se você consegue atrelar isso a vender, como você diz, larga na frente. Porque eu tiro para essa premissa o seguinte, se você olha para uma pessoa, né, e abre um sorriso, vai ser fácil até de você brigar, né? Você tá aqui no carro, vê um cara limpar, botar o nosso vídeo, eu faço assim pro cara. Eu abro o sorriso de que depois ele geralmente nem mexe no meu carro. E também não sai, com a cara fechada. Não, eu começo a rir e faço.
Aí o cara, depois, beleza, tem uns que limpam e tal. Beleza, mas, poxa, você vai discutir no trânsito se o cara baixar o vídeo e começar a sorrir? Provavelmente não vai, tem um cara com problema que pode continuar. Mas, poxa, é o fundamental. O interesse é de quem vende, não é de quem compra. Então quem tem que estar sorrindo sou eu. Se o cliente chegou de cara feia, se ele está mal-estar, problema dele. Ele decide onde compra. O dinheiro é dele. Eu tenho a obrigação de sorrir. E a gente encontra pouco sorriso hoje, né? O Brasil só ganhou numa pesquisa para o Japão. Perdeu para várias cidades, vários países e perdeu para o recadado do Japão, né? Então, assim, a gente se encontra com muitas pessoas sem sorrir e não paga, né? E é obrigação. Porque, assim, quando a gente fala num processo de venda que o primeiro passo é a abordagem, né? Se você trocar esse nome, que eu não uso esse nome na empresa, de atendimento, eu chamo de acolhimento. Eu acolher uma pessoa é uma coisa, eu atender é outra. Né? O significado de atender é acato, assistência, né? Então eu não estou atrás disso, né? Eu estou atrás de acolher. Né? Se eu faço assim, eu vou fazer o acolhimento, eu tiro até dos meus textos, para olhar na internet, no meu Instagram. Eu não, quando vem um texto para mim que está no atendimento, tira. Não boto no atendimento. Porque fica assim nessa questão de atendimento, que fica um acato, fica parecendo que eu estou dando uma assistência, eu estou fazendo um favor. Né? E o acolhimento, quando você tem, e aí, quando minha experiência de ter ido para os Estados Unidos e viver lá no mundo Disney, tem uma coisa que fala o seguinte: se você tem um cliente como um convidado, inverta isso, né? Cliente foi um convidado. Um convidado. Vocês me trataram como quando eu cheguei aqui? Né? Você, Fábio, você quer dar o melhor que tem, a melhor posição, a água. Se um vendedor, que ele tem a mentalidade de vendedor, né, ele não trabalha para mim, ele trabalha comigo. Porque ele trabalhar para Fábio não é trabalhar para Fábio. Ele trabalha para ele. O dinheiro que ele recebe é dele, não é meu. Se ele trabalhasse para mim, no final do meu, bater nas costas dele e a gente comemorava dando risada. Mas não, tem que cair o Pix, tem que cair o salário, tem que cair o dinheiro. E mais, nada mais do que justo. Mas ele trabalha para ele. E quando o cara tem a mentalidade de trabalhar para mim, vai ser mais difícil ele sorrir, vai ser mais difícil às vezes ele acolher. Mas quantas vezes eu, vendedor de porta em porta, eu fui chamado para trabalhar em várias empresas? Vários e vários convites eu recebi. Vários. E eu estou em negócio que hoje está muito bem, que amanhã pode não estar. Mas eu tenho certeza que meu negócio der errado, eu arrumo um trabalho de vendedor em qualquer lugar. Se eu bater nas portas, para ser vendedor, não vai me faltar emprego. É a profissão que nunca vai acabar, né? Nunca vai acabar. Em qualquer canto do mundo tem alguém vendendo alguma coisa. Você concorda em essa... Às vezes eu não vou dizer que isso é uma frase, às vezes isso é um pensamento, que há um certo preconceito em ser vendedor, há um certo preconceito de se assumir como vendedor, porque a gente vê em alguns cartões de visita e as pessoas mudam o nome, consultor de contas, consultor disso, mas no final a ação, o que eles fazem é vender. Você concorda com isso? Existe um preconceito em ser vendedor? Existe muito grande, né? Assim, primeiro que assim, consultor de vendas, gourmetizou, tá dentro, né? Consultor de vendas, maravilha. Mas se às vezes eu faço algumas palestras, eu digo assim: quem aqui quer ter o filho vendedor? Ninguém levanta o braço. Se eu dissesse médico, os braços não iam parar, né? Mas médico tá vendendo. Tive uma experiência recente com um médico aqui em Campina Grande que eu cheguei na clínica dele, eu estava gripado. Ele veio me receber na porta, e um médico muito consolidado, um médico muito conhecido, o doutor Renato. Coisa, não faço questão de dizer o nome dele, porque me surpreendeu, não tenho amizade com ele. Mas eu levo meus filhos em um para ele e eu fui. E ele saiu da sala dele para vir apertar minha mão. Isso é venda. Ele veio me acolher. Ele saiu do consultório dele para me atender. E tem outros que estão se formando agora que não querem nem ver o paciente. Então, assim, você vê... Nossos filhos também são de Renato e isso é um diferencial. Às vezes lá no ambiente onde ele trabalha tem vários outros, mas você só vê ele vindo lá de fora, chamando pelo nome, e é verdade, isso é Dr. Renato Medeiros. Lá na Santa Clara. E eu, assim, não tenho vínculo nenhum, não conheci depois que eu fui a primeira vez, com meus filhos foram e eu precisei ir. E na hora que ele foi, eu vivo de venda, né? Ele veio, apertou minha mão, chamando pelo meu nome, né? Então, assim, e se fosse por currículo ou por status, não precisaria se levantar para vir. Aí ele vem pelo coração dele, vem por ser um profissional e vem pelo acolhimento, né? Que é o primeiro passo da venda.
O estranho de tudo isso, né, Fábio, é que esse preconceito é real, existe, mas se você for pegar como o seu, existem outros grandes cases de sucesso no país, que a pessoa começa se destacando como um grande vendedor, consegue escalar isso dentro da empresa, já vira um grande empresário, mas sempre começando pela arte de conseguir vender, tanto para ele como para quem ele vai treinar, para quem vai dentro da sua empresa. Então, sabe, esse preconceito ele existe, mas é um preconceito que, assim, quando dá certo, talvez as pessoas esqueçam que tudo aquilo começou. Que a sua história, a história da Love Gifts, tem a ver com um grande vendedor por trás. Você ainda mantém isso aceso, palestras sobre isso, mas isso é necessário se fazer pensar, né? Porque eu digo sempre, o vendedor é quem faz a sua renda, é quem decide o seu potencial, é quem decide quanto vai tirar. E talvez isso não são em todas as profissões que você consegue ter essa liberdade de fazer sua renda, né? Por conta do seu sacrifício, do seu trabalho. Exatamente. O tema hoje ele é muito falado, né? Eu vi assim que os últimos do ano passado para cá, o nome venda vem muito. O pessoal quer os coaches mais de outros detalhes que estão partindo para a venda, né? Porque viu que é vender, né? Então, assim, você pode ver que acabou os coaches, entrou mais como um nome mentor, né? E também partindo muita gente que foi da parte de inteligência emocional, que é muito importante para vender também, mas entrando no mundo da venda, né? Então, assim, você vê tipo, uma inspiração que eu acompanho tudo, livro, filme, seriado é Silvio Santos. Então, eu sou fã do Silvio Santos, né? Eu acompanho tudo. Se você fosse brincar aqui, pergunta uma pergunta que eu sei dizer tudo da vida dele. É um cara que eu... Silvio Santos. Que eu sou... Assim, eu sou fã demais dele. Mas você vê toda pessoa hoje que tem se destacado em sua profissão, ela tem todos os passos do vendedor. Todo profissional que a gente for puxar o assunto aqui, que se destaca na profissão dele, ele não pode se achar o vendedor, mas ele é. E no fundo ele sabe que é vendedor. E aquilo que eu volto, né? É o básico bem feito. Não precisa de aplicativo, não precisa de investimentos, não precisa de ir para fora do país para estudar. Até pegando esse gancho aí que você está falando, eu te conheci, né? Eu conheço o Fábio da época que ele trabalhava com cartucho. Então eu estou comprovando aqui que a história dele. Então tá assim, direitinho, né? Isso foi em 2007, 2006, 2007, mais ou menos. Quiçá antes disso. E aí, Fábio tinha o cartucho, né? E aí eu ia lá, trabalhava até uma empresa na época. Ele tinha um cliente específico que era o meu patrão na época. E aí acompanhei, né? Conheci Fábio lá, achei muito interessante porque ele era um jovem empreendedor. Então eu me admirei porque eu não conhecia até então um rapaz tão novo. Eu acho que na época você devia ter seus 20 e poucos anos, era? E aí já era dono. E a Boa de Cartucho era referência na cidade em atendimento, em qualidade, né? Realmente se destacava nesse segmento. Daí, desde então eu vim acompanhando o Fábio, né? Até a gente poder depois trabalhar com outras coisas. Mas, Fábio, eu queria entender um pouquinho daquela época, né? Da sua cabeça como jovem empreendedor. O que te levou a sair de um mercado onde você estava dando tão certo, né? Que é a parte dos cartuchos. Eu sei que é um mercado talvez não consegue ter uma escala tão grande, mas eu não sei também na época até que consciência você tinha sobre escalabilidade de negócio, né? Por que você saiu desse mercado, né? E ousou ir para outros mercados? Se foi por um cenário que você identificou na época que precisava sair logo, ou porque talvez você já tinha galgado um nível de sucesso e talvez quisesse alcançar outros níveis de sucesso, né? Por que eu estou te perguntando isso? Que eu acho que vai ficar claro também, Gustavo, para o empreendedor que está ouvindo, né, nos assistindo, porque às vezes é importante a pessoa identificar até que ponto é interessante estar no negócio, no sentido de, será que é o momento de eu crescer? Será que é o momento de investir agora no negócio? Será que é possível, é o momento de eu pedir a consultora Camila Chang para identificar se é o momento de fazer um empréstimo no banco? Ou será que é o momento de fechar talvez o negócio? Ou será que, eu não sei, é entender o momento, né? E às vezes a cultura infelizmente nos coloca num lugar de comodismo. Sim. Às vezes a venda não está legal, às vezes as contas não estão batendo, mas eu estou ali porque é o que eu tenho. E aí eu quero entender um pouquinho, né? Hoje você é alguém que tem uma autoridade, né? Suma, estrela nessa mesa. E aí eu quero entender um pouquinho como foi isso. E até hoje, né? O que é que te rege a tomar essas decisões? Poxa, na hora de mexer aqui os pauzinhos para mudar.
Isso, assim, para mim, quando eu comecei a trabalhar, que eu vi que o negócio do cartucho dava certo, que funcionava, disse, poxa, eu vou apostar nisso aqui e vou dar o que eu tenho, o que eu não tenho, para em um ano eu sair da empresa que eu trabalhava e fui trabalhar para mim, né? Eu era o entregador, eu era quem atendia a ligação, eu era o cara que fazia tudo. Tem até um fato engraçado, tinha um cara que comprava comigo folha de papel A4. E eu não tinha estoque, porque não tinha mesmo. E ele chegava para comprar e ficava aí um funcionário ali, o cartucho era vizinho, um posto de Vânia. Fiquei mais de 10 anos ali. E eu tinha, quando eu mudei para lá, quando eu abri a Piró, eu tinha 20 anos. Eu tenho 41, faz 21 anos. E o cara chegava para comprar papel, eu dizia, olha, papel é quanto? Eu vendia para ele, vamos dizer, 150. Aí eu pegava a moto, aí eu dizia, vou buscar no estoque. A loja, então, era uma casa. Não tinha nada, tinha uma parede de gesso, tinha um birô, 2 cadeiras, e para trás não tinha nada, tinha 2 banheiros, 3 quartos. Eu dizia, vou buscar no estoque. Eu pegava a moto, arrodeava, ia no Brasil Atacado, comprava a caixa de papel, voltava e vendia o cara. E ganhava R$30. Aí eu dizia ao apartamento, se ele pedir para ir no banheiro, ele tá quebrado, mande ele ir no posto. Porque ele ia dizer, oxe, que estoque tamanho é esse? Que ele não tem estoque aqui dentro. Um negócio desse tamanho, não tem uma caixa de papel. Aí eu ia, comprava a caixa de papel, botava na moto, amarrava e vendia ele. Então, assim, essa dinâmica, eu cheguei a ter 14 funcionários na loja de cartucho. Eu acho que eu fui a única empresa de Campinas que tinha 4 motoboys na época. E, assim, as outras lojas de cartucho pegavam um cartucho de manhã para entregar à tarde. Se pegasse à tarde, entregava no outro dia. Se eu pegasse um cartucho em 2 horas, eu entregava. Né? Então, assim, quem tem negócio tem que botar na cabeça e pensar, por que o cliente compra de mim? Por que ele compra de mim? Porque meu pastel é melhor? Porque minha coxinha é melhor? Por que ele compra de mim? Se eu não tenho diferencial, ele pode comprar de qualquer um. Né? É uma consciência independente. Se eu tenho um brigadeiro, se eu tenho um brownie, se eu vendo uma caneta, o que eu vender, o que é que eu tenho de diferencial para Gustavo determinar comprar de mim ou comprar do meu concorrente? Então isso era meu foco. Meu foco era rapidez, o preço era competitivo igual aos outros, eu não baixava preço para brigar por valor, né? Não brigava por valor, eu brigava por entrega. Os caras estavam acostumados, mal acostumados, não tinha vendedor externo de cartucho. Depois também criando essa profissão em Campinas, depois saíram outros, foi um berço de outros, mas o sol é para todo mundo e cada um que possa buscar o seu caminho. E mais sempre que eu buscava isso. Hoje mesmo aconteceu um fato comigo, que eu digo, poxa, eu cheguei lá na empresa, parei o carro, vi um cara com um carrinho de picolé. Eu disse, moço, quanto é o picolé? Aí ele disse, eu tenho um negócio aqui melhor do que picolé. A estratégia de venda total, né? Ele não disse o que era. Aí eu parei, fiquei olhando, aí ele foi, abriu, aí já foi logo pegando. Isso aqui é Dindinho Gourmet. Aí eu disse, qual é o sabor? Aí ele disse, olha, o sabor é de coco, com Nutella, é Nutella de verdade. Então assim, ele já me convenceu. Ele poderia ter respondido de lá se ele não tivesse preparado, às vezes com esse, assim, sem treinamentos de venda, mas ele usou uma técnica muito fácil de vender. É posse, sentir posse. Né? Então ele pegou o Dindinho e queria me entregar, porque está na minha mão. O test drive foi feito para isso. Sentir posse. Né? Ele disse, tenha calma, eu tenho um negócio melhor do que picolé. Já gerou uma expectativa em mim. Eu olhava e eu não conseguia ver assinado. E uma coisa muito simples. Não era uma coisa refinada, nem ele estava muito bem arrumado, nem era um carrinho diferenciado. Não. Simples, mas a frase dele foi impactante. Tem um negócio melhor do que picolé. E fez que eu comprasse dele. Hoje, de 2 horas da tarde. Então, Fábio, você acredita que essa primeira abordagem é o que é o ponto-chave para alguém comprar? Porque eu conheço muitos pequenos empreendedores, microempreendedores, né, que são eu-presa, né, que fazem tudo. É aquele pessoal que faz bolo, vende docinho. E uma das coisas que me argumentam muito, que não tem a ver com financeiro, é com vendas. Camila, eu tenho um produto bom, mas eu não consigo vender. Será que é porque o preço do meu concorrente está mais barato? Aí justificam que o preço do concorrente está mais barato. Eu devo baixar meu preço? E foi naquilo que você falou sobre preço e valor. Como é que uma pessoa que tem um pequeno negócio como esse pode gerar valor? Eu acredito o seguinte, todo produto ou serviço, ele tem características e qualidades. Se eu não falo das características e qualidade, eu vou cair na falha de falar só o preço. Se você pergunta, essa taça aqui é uma taça de cristal, Barone, tantos ml, tal, eu começo a lhe dar uma aula sobre essa taça. Você vai
você vai me olhar diferente. Agora, se eu digo, essa taça é R$19,90, você está vendo o preço da taça. Né? Então, assim, o argumento de venda é você valorizar o que você tem. Né? Hoje, quando eu presto algum serviço para algumas empresas, alguma coisa, quando eu explico, da maneira que eu explico, o cara não tem coragem de me pedir desconto. Então, tem isso. Eu nunca vendi uma taxa de franquia para dar desconto na taxa de franquia. Nunca dei, até hoje, nunca dei um desconto de R$1 numa taxa de franquia. Mesmo eu só tendo um franqueado, depois veio 2, depois veio 3, depois veio 4, eu nunca dei um desconto numa taxa de franquia. Porque eu estava determinado a não dar. Mas o argumento que eu tinha, ele não ia deixar de me comprar. O que falta nas pessoas é argumento para vender. Aí quando o argumento não se tem, o preço é que paga o valor, né? O valor que paga o preço. Você perde vender e botar a culpa no valor. Infelizmente, as pessoas não estão preparadas para, eu digo sempre, aprenda a defender o seu produto. O advogado não defende lá o cara que faz absurdos e vai lá e ele defende. A profissão dele tem que ser respeitada, a lei permite. O cara fez uma atrocidade, ele vai lá e defende aquele cara. Ou às vezes não é uma coisa nem tão grave, mas vai lá e defende. Ele tem que ter argumento para defender. Aí você tem um produto bom, tem qualidade e você não sabe defender o que vende. Aí a culpa está em quem? No cliente. Verdade. Não é no cliente. Tenho certeza que não é no cliente. Quantas vezes a gente, quanto consumidor, não comprou o que não precisava? Ou pagou um valor bem mais alto, né? Lá em casa eu tenho trocinho desse que compra sem necessidade. E às vezes paga um valor altíssimo, mas o cara soube lhe encantar, né? Aí você diz, poxa, os caras fazem isso comigo na rua. Eu não vou aprender a fazer? E às vezes paga até mais caro o mesmo produto, né? Quando já aconteceu comigo, uma experiência que eu fui na loja, sabendo que eu ia comprar, sabia o valor. Mas eu fui tão mal atendida que eu saí e comprei em outra loja que era bem mais cara. Que me atendeu super bem. Super bem, me levou na porta. Você pagou mais caro. E eu disse assim, eu sempre vou voltar aqui, vou ser atendida aqui, porque aquela sensação de ser mal atendida é tão ruim, tão ruim. E assim, hoje o básico bem feito se destaca. Então não tem desculpa, né, Gustavo? Isso mesmo. O básico bem feito, que é ser simpático, é atencioso. Hoje a pessoa só quer entregar uma parte, né? Você pergunta uma coisa e ainda responde. E diz assim, só isso mesmo? Né? Eu tive um recentemente, e a palavra tem poder, em todos os sentidos. A palavra tem muito poder. E as pessoas, quando eu falo em vendedor de alta performance, entram muitos pontos para falar sobre isso. Um ponto desses é falar sobre a questão da oratória, mas não só a questão de oratória, de pronúncia de palavra. É a palavra mal colocada. Eu cheguei no shopping, perdi uma sandália, comecei o Réveillon, fui pra praia, dei uma bobeira, perdi minha sandália. Comecei o ano perdendo a sandália. Me roubaram no primeiro dia. Mas eu digo, o ano é bom, esse vai ser o melhor ano de todos os anos. Tem que começar, né, profetizando coisa boa. E eu fui atrás da sandália branca. Esse irmão queria a sandália branca. Eu vim aqui no shopping e entrei em umas 6 empresas. Mas eu queria uma sandália branca, 43, o cara dizia. Já tinha passado o Réveillon, tinha acabado os estoques. Só isso mesmo. Aí ele não tá querendo que eu acompanhe, eu digo só. Só isso mesmo, só. Então, assim, eu acompanhava o restante da frase dele. Poxa, eu fui em 6 lojas, a frase foi a mesma. Só tô procurando uma sandália, não tem essa cor. Sabe, você é pra praia, você vai viver agora o verão, é janeiro, eu tenho essa bermuda, eu tenho essa camisa, mas se limita a só responder o que o cliente pergunta. E aí você não vende, você atende. Né? Que é que eu posso lhe ajudar? Né? Então você está chamando o cliente para lhe ajudar. Eu não digo essa frase, posso lhe ajudar. Né? Eu substituo as frases. Eu não digo a palavra não. Venda não pode ter a palavra não. Não é psicologicamente que você trava. Né? A frase... Falou isso pra mim, eu estava na academia, eu encontrei lá, a gente começou a conversar, e aí Fábio falou isso pra mim. Isso marcou... toda vez que estou conversando com um cliente, estou digitando no WhatsApp, eu não consigo, eu lembro de Fábio dizendo, nunca diga não para o cliente. Ai, meu Deus, eu fico estudando uma outra palavra que eu posso usar, que de alguma forma sinalize que ou eu não consigo atender naquele momento, ou que não tenho aquele produto, mas sem usar o nome, não, né? É o poder do bom conhecimento, né, Fábio? Quando a gente tem um conhecimento que passa, fica na cabeça, não muda, né? E você fica bem criterioso quanto a isso, sabe? Porque às vezes eu dou palestras falando sobre isso e as pessoas vêm me testar. Eu estou dando uma palestra e tem uma exposição da Love Gifts numa feira. Cadê essa garrafa aqui? Você tem essa? Tem branca? Se eu tenho azul? Né? Rapaz, você sabe mesmo.
Porque fica tão habitual que você não consegue dizer a palavra não. Tipo assim, o cara diz, você divide em 10? Eu consigo em 6. Eu consigo em 6, não? Eu não disse não. Né? Então, assim, quando o cara lhe aperta de todo jeito, Fábio, quando lhe aperta, diz, desculpa, eu vou ficar devendo. Mas não digo não. Maravilha. Você que nos acompanha aí no primeiro episódio do O Negócio é Crer, o nosso podcast, você está tendo uma aula e eu tenho certeza que você está recebendo conteúdo de qualidade, vendas é alguma coisa importante e você já tem algumas coisas para anotar aí. A gente ouviu dessa mesa, dessa bancada, que venda é só fazer, começar pelo básico, fazer o básico bem feito, é simplesmente ser simpático, é simplesmente ser educado. A gente também viu que é fundamental, é importante que você evite algumas pegadinhas, algumas palavras que soem diferentes. Você conseguiu entender aqui o poder de preço e de valor. Você viu a nossa amiga Camila Chang dizendo que o financeiro sim é importante, mas a gente precisa trazer para perto a venda para que a gente possa administrar o financeiro melhor. Você conseguiu entender que venda existe processo, venda é treinamento, e tudo isso é tudo muito bacana, mas a gente quer saber, Fábio, o que é que um vendedor não pode fazer? Quais são os erros que um vendedor não pode cometer, porque assim ele não consegue fechar a sua venda? Primeiro, o vendedor ele tem que ser otimista e perseverante. Porque assim, diz assim, poxa, Fábio, o vendedor tem que ser insistente? Tem que ser. A palavra insistente não é ser chato, é você tentar mais de uma vez. Então tem que separar as palavras, o que é insistente. Porque as pessoas hoje desistem muito fácil de uma venda. Então o vendedor, o primeiro passo dele, tem que ter resiliência, coragem e fé. É isso que o vendedor tem que ter. Se ele não acreditar, é muito interessante lá na empresa, depois se quiser lá conhecer, e eu brinco com minha equipe, às vezes, tem algumas, a gente prepara lá, a gente trabalha com formato de SDE, é uma venda mais cheia de detalhe, venda em franquia, né? Porque tem algumas peculiaridades da venda. E eu preparo essa venda. Então eu já sei como preparar essa venda. E quando eu subo para uma reunião de vídeo, porque minhas vendas hoje, a maioria é reunião de vídeo, né? Não é cliente local, e eu digo, eu vou subir para vender. Eu não digo que vou tentar vender, eu digo que vou vender. Fábio, a maioria, não vendo na maioria. Mas eu digo que vou vender. Então, isso é que o vendedor tem que ser. Ele tem que acreditar, primeiro nele. Se ele não acreditar que vai lhe vender, se você olha para um cliente na porta, ele entrou, digo, eu vou vender a ele. Eu vou vender a ele. Você vai com essa mentalidade, sua carteira foi assinada, você que é vendedor que está me assistindo, sua obrigação é vender. O atacante é fazer gol. O dentista é fazer o trabalho dele, o médico é o dele, o fisioterapeuta é o dele, cada um com sua função. A função do vendedor é o quê? Vender. E todo mundo que faz negócio tem que vender. Então, assim, você que tem sua carteirinha assinada lá, vendedor, sua obrigação é vender. É olhar para aquele cliente na porta e olhar no olho deles. Eu vou vender para ele. E tem que vender. Né? Então, assim, primeiro é isso. E o vendedor não pode faltar isso. Ele tem que ter coragem, fé e perseverança. Pegando esse gancho aí, eu estava conversando com uma pessoa esses dias que ela não gosta de vender. É uma pessoa que precisa vender e é assim como as pessoas, tantas outras que têm negócio, mas são tímidas e talvez elas não entenderam ainda o que é a venda. Ou tem medo de vender mesmo. O que é que você diz para essa pessoa? Como destravar esse saber vender? Porque às vezes é um bloqueio, né? Porque a pessoa tem bloqueio não venda. Não sei vender nada. Ela esquecer da venda e ela trabalhar, oferecer e explicar. A partir do momento que eu vou oferecer e vou explicar, eu estou vendendo. Quando eu não penso assim, porque não é aquela questão assim de eu estar mostrando e dizer assim, e aí, quer levar? E aí, vamos levar? Não, não é isso. Primeiro você escuta, né? Quem escuta, erra menos. Quando você está com o cliente, tem perguntas que aí vem a abordagem e agora entra na sondagem, né? Que é você sair da cortina de fumaça, que é com pergunta que eu vou acertar. Hoje eu tenho um método de vender franquia que eu mando 7 perguntas para a pessoa no Google Forms, ela responde essas 7 perguntas e eu sei o que ela quer escutar. Com 7 perguntas. E eu provar qualquer um. Com 7 perguntas eu sei o que a pessoa quer escutar. A pessoa está preenchendo para mim no Google Forms achando que isso é um proforma da empresa. E eu chego para a minha reta de vendas e digo, tu vai dizer isso, isso e isso, que é isso que a pessoa quer escutar. Se o perfil dela quer esse modelo de negócio, então essa pessoa aqui já está fora desse modelo de negócio. Só com o preenchimento que ela fez.
Então, se eu preciso vender, eu preciso escutar. Então, quem tem essa trava de venda é trabalhar a venda com um diálogo. Né? Então, assim, é diálogo, simpatia, eu começo a conversar, eu estou vendendo. É um processo que vai fluir de maneira muito simples. E a venda é uma conta muito tranquila hoje. A conta que eu digo. Quanto mais eu divulgo, mais eu vendo. Marketing coroa e vendas e não sai mais. Como é que eu quero vender se eu não divulgo? Não tem como. Tem pessoas que dizem, rapaz, eu não estou conseguindo vender. Mas tu está oferecendo a quem? Tu já pegou teu WhatsApp e mandou para todo mundo o que tu faz? Tu postou nas tuas redes sociais que tu tá vendendo aquilo? Ou tu tá brigando pro político? Ou tu tá brigando pro time de futebol? Ou tu tá botando coisa que não faz sentido na sua rede social? A rede social deixou de ser social. A rede social deixou de ser social. Uma vitrine, né? Ela é uma vitrine de negócio. Você tá conversando aqui, quando sair um, olha a rede social do outro. Você recebe um currículo, olha a rede social do outro. Eita, isso aqui dá pra mim, isso aqui não dá. Olha tá o posicionamento dessa pessoa. Teve um amigo meu, foi até engraçado isso, na campanha eleitoral, ele postou tanto de um candidato e ele me reclamou de vendas. Eu disse, não, poxa, eu pensei que tu ia ser ministro da comunicação. Tu postou tanto para esse candidato que acho que tu vai ser ministro. Rapaz, alivia nisso, pô. Não compensa. Teu boleto na segunda é teu. Candidato nenhum vai te pagar teu boleto. Se agarra que ele é teu. Só tem uma certeza com o boleto. Ele vence. Ele vence. Você, meu pai, cuida da tua vida, que é o melhor que tu faz. Fábio, imagina que a gente tem um pequeno empreendedor com 2, 3 vendedores, ou então um eu presa, como Camila acabou de dizer. E o que dizer a essa pessoa? Como começar um processo de implantar novos métodos de venda? O que essa pessoa pode fazer? Como ele prepara a equipe? Que caminhos buscar? De forma prática e objetiva, a pessoa que está nos assistindo hoje, o empreendedor, qual é o primeiro passo que ele tem que fazer para internamente melhorar a sua equipe? Isso assim, até para ele. Vamos falar a pessoa que só ele tem um negócio, é só ele. Ele não tem ninguém com ele, mas aí aquele que já tem um grau a mais, que tem ali colaborador, tem um time junto com ele. Primeiro, qualificar o produto ou serviço que ele vende. Poxa, meu serviço é bom, meu produto é bom, onde pode melhorar? Pode melhorar na embalagem, pode melhorar na apresentação, porque tudo é do jeito que você apresenta. Se você não apresenta de uma maneira legal, você também fica com o déficit do cliente ter aquele desejo de comprar. E sempre essa pergunta, poxa, eu compraria de mim mesmo? Eu digo muito isso a vendedor no treinamento que eu dou de implantação da Love, é dizer assim, você, quando você olha no espelho de manhã, você diz assim, eu compraria de mim mesmo, eu sou um bom vendedor, então se eu não consigo convencer a mim mesmo, eu vou conseguir convencer o próximo. Então, poxa, eu tenho muita coisa hoje, podcast aí na internet, pessoas que falam sobre oratória, sobre negociação, tem filmes. Hoje, assim, o conhecimento é gratuito. Ninguém precisa pagar, ninguém precisa investir. Aquele que tem mais uma condição melhor, lógico, pode investir, fazer um negócio mais personalizado para ele. Mas aquele que não tem, poxa, eu não tenho, mas eu tenho internet em casa? Tem. Tem YouTube? Tem. Então, pronto, eu vou começar a assistir coisas voltadas, vou criar um banco de como oferecer meu produto. Poxa, eu tenho um WhatsApp na minha mão. O que é que eu estou enviando para as pessoas? O que é que eu estou enviando nos grupos? O que é que eu estou postando numa rede social? Você ter a qualificação do produto ou serviço é o primeiro passo. Você tem uma coisa boa para ter uma venda e ter uma recompra. Ninguém vende de vender um produto só. Aí você vende, conquista o cliente a primeira vez e tem que ficar na manutenção de tentar. É muita coisa você ter um produto que você vende só uma vez e não vende mais. Isso é raro, né? Isso é raro. Então, você tem que ter o giro da venda e vender para a mesma pessoa e aquela pessoa indica a outra. E aí você vai seguindo um padrão de como atingir outras pessoas. Se você trabalha visitando empresa, faça como eu fiz. Eu visitava 20 empresas num dia. Você dá um vendedor hoje, ele não quer visitar 5 empresas. Eu visitava 20 por dia. Então, assim, quanto mais você divulga, mais sua chance de vender aumenta. E qualificar produtos e serviços que você tem. Então, essa conta é muito básica de fazer. Para você que tem um pequeno negócio, você vende uma trufa. Eu tenho um exemplo lá que trabalhava comigo, ele saiu e ele hoje é um case de sucesso de fazer festa, ele vende docinho no centro, ele se inspirou em mim lá, quando ele sabe que vai sair, outra, eu aprendi tudo com o senhor aqui e vou sair para seguir meu caminho. Disse, pode sair, eu vou lhe ajudar e tem muita dica para ele, deu um direcionamento bom e é um cara que se esforça, que vive fazendo festas pequenas, vive vendendo no centro da cidade. E é uma coisa simples, com investimento baixo. Então,
mas tem que gostar de pessoas. Porque se eu disser, não, você vai ter que fazer isso, não, eu não vou oferecer, eu tenho vergonha, né? E eu acho isso muito, eu vejo muito isso no empreendedor, de ter vergonha de dizer o que faz. Se você tem vergonha de dizer o que você faz, aí realmente você vai ter que ir para um concurso público, vai ter que ir para outros meios, mas sair do mundo de quem depende de venda. Quem depende de venda não pode ter vergonha. Então você acabou de aprender que venda exige suor, transpiração. Então reavalie as coisas, vê se você está buscando tudo que pode, tudo que deve, se todo esse empenho, todo esse trabalho está sendo feito, se você está transpirando, suando a camisa, porque venda faz parte disso. Nós vamos chegando ao final do primeiro podcast do Negócio é Crer, agradecendo aí a você que está conosco, que nos assiste, compartilha esse link, divulga nas suas redes sociais, esse é um grande conteúdo para você que precisa vender mais, para você que precisa ter o conhecimento que vender é importante, e a gente começa a encerrar com a mensagem de cada um. Então, Camila, uma mensagem sobre vendas para a gente encerrar. Eu acredito que acho que a principal lição que eu tirei hoje, se você tem algum produto ou serviço, mostre que você vende, né, ele, não seja o vendedor 007, né, o agente secreto, que ninguém sabe que você tem aquele produto ou serviço. Exponha ao máximo, porque assim você vai fazer o seu financeiro melhorar e também, consequentemente, você vai fazer com que mais pessoas possam ser ajudadas através do seu produto ou serviço. Espetacular. Júnior, sua mensagem final, o que você tem a dizer para quem está em casa, qual a importância de vender? Fantástico. Tiveram 3 palavras que Fábio falou aqui. Você pode repetir, Fábio, por favor? As 3 palavras que você falou com relação ao otimista da venda, a pessoa ser otimista. Sim, a questão da coragem, fé e perseverança. Coragem, fé e perseverança. Então, com base nessas 3 palavras, hoje em dia as pessoas, infelizmente, devido a tantas situações que envolvem hoje o mundo, elas se desmotivam muito rápido. E isso é o mal do século, né? Essa desmotivação rápida, talvez a comparação, porque o negócio dela não está indo na velocidade do negócio do outro, mediante a tantas outras coisas que é importante se ver, né? Claro que aí tem talvez um estudo mais aprofundado da pessoa que está avançando mais rápido e a pessoa que está talvez parada não está nesse nível de estudo, né? Então, assim, meu recado existe um papel que nos cabe para ser feito. Como empreendedores, que é se especializar, é buscar conhecer, é buscar se automotivar, porque o empreendedor ele precisa se automotivar todos os dias, porque todo dia ele vai receber um não, e esse não existe e não já é certo. Então, assim, busca se automotivar todos os dias, buscar a Deus em primeiro lugar, com toda certeza, porque é Ele quem vai te dar o norte, a direção do que fazer, que mercado entrar, como alcançar aquele objetivo que você deseja, né? Então, essa é a minha mensagem para os nossos telespectadores nesse dia. Que maravilha. Fábio Farias, agradecer a sua presença, foi muito bom, aprendemos muito, nos sentimos honrados de começar o primeiro podcast com alguém tão relevante, uma potência em vendas, como a gente diz aqui, um homem da pesada, alguém que somou demais. Sua mensagem final para quem nos assiste, a importância de vender, esse vendedor excelente. Na verdade, eu falo muito essa frase também, que é assim, feliz daquele que tem para onde ir na segunda-feira. Reclame menos e agradeça mais. Porque tem muita gente no hospital. Meu pai passou por um problema, perdeu uma perna, depois perdeu a outra, e o sonho do meu pai era voltar para o táxi dele. E às vezes a gente tem uma oportunidade, tem perto, pode se levantar para ir trabalhar e a gente está indo trabalhar reclamando. Então, já agradeça por se acordar e poder botar os pés no chão. E vende mais, quem vende mais? Quem oferece mais, quem se prepara mais e quem é mais rápido. Então, vendedor, siga isso aí que você vai ter sucesso e vamos vender. Que maravilha. Então, gente, segue a gente no nosso Instagram, o Negócio é Crer que tem o Instagram. Nós temos também reuniões presenciais que a gente vai começar a divulgar lá no nosso Instagram. Então, esse é um projeto muito bacana. Você precisa ficar conectado a tudo isso. Lembra que esse podcast já é uma grande base, já é muito bacana, já é um instrumento, uma ferramenta para você se inspirar a vender mais, dentre tantas outras, um conhecimento gratuito. Então, você não tem mais a desculpa de não ser um vendedor excelente, um vendedor que avança. Então, um grande abraço. A gente se vê no próximo episódio do Negócio é Crer.